saiu uma notícia ontem à noite, que foi pouco reverberada, porque saiu no Diário do Litoral e depois saiu no GE, mas eu gostaria de ir à fonte que deu aqui a notícia inicialmente, que é o Diário do Litoral, notícia de ontem à noite, que diz o seguinte: Santos e W Torre se acertam e nova Vila Belmiro será anunciada no dia do adeus de Pelé. Faz 50 anos, amanhã vai fazer 50 anos que o Pelé saiu do Santos, fez o último jogo, aquele jogo contra a Ponte, que ele pega a bola no centro do gramado, põe, e o Santos vence por 2-0 e tudo mais, jogo na Vila Belmiro. Vai ter uma comemoração desses 50 anos, e segundo o Nilson Regalado e Igor de Paiva, aqui eles foram os primeiros a anunciar que haveria um anúncio junto com a festividade. Vamos à matéria. O Santos Futebol Clube vai anunciar seu novo estádio nessa quarta-feira à noite. E o sonho acalentado há décadas de uma nova casa mais confortável e mais moderna será formalmente anunciado durante a solenidade que marcará os 50 anos da despedida de Edson Arantes do Nascimento. O rei do futebol aqui fala da homenagem, a programação inclui reprodução de imagens daquele Santos e Ponte Preta, último jogo oficial de Pelé com a camisa do Peixe. O jogo vencido pelo Santos por 2-0 será exibido nos telões do estádio até o 21º minuto, quando o rei pôs fim ao seu legado de glórias no esporte. Depois ele vai para o Cosmos, né? A partir daí começa a ação de marketing que vai apresentar detalhes do projeto do novo estádio. A nova arena multiuso será erguida sobre a estrutura atual do estádio Urbano Caldeira, que hoje, até o final do ano, chama-se Vila Viva Sorte. E agora a gente começa a entender aqui, porque o contrato vai até o final do ano. A gente trouxe aqui detalhes do contrato para vocês no canal, que deverá ser demolido. Os últimos documentos foram trocados entre a empreiteira responsável pelas obras e a presidência do clube nessa segunda-feira. A expectativa é que o novo estádio tenha capacidade para 30 mil espectadores, além de espaços comerciais e vagas de estacionamento. Durante as obras da nova Vila Belmiro, o Santos deverá mandar seus jogos no Pacaembu, que agora se chama Arena Mercado Livre Arena, rebatizado com aqui, já fala na matéria, Mercado Livre Arena, cuja reformulação estrutural caminha para a fase de testes. A ação dessa quarta-feira foi desenvolvida em parceria entre os departamentos de marketing e de comunicação do Santos, em parceria com a construtora, que é a mesma do Palmeiras, responsável pelas obras. Essa foi a matéria que a gente teve primeiro acesso. Aí hoje teve uma atualização lá no Globoesporte.com, que diz: Nova Vila Belmiro, Santos se caminha a acordo com a W Torre para a construção do estádio. Eu confesso que essa matéria eu não li, assinada por Ana Canhedo e Iago Rudá. Vamos ver se tem algum detalhe a mais. Aqui fala de encaminhar o acordo, a construção do estádio, o momento parece ter chegado, Olha, diz aqui que o dirigente convocou uma entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio para amanhã, 11 da manhã, para falar dos detalhes do acordo encaminhado com a W Torre, que não terá representantes no evento. Eram vários pontos divergentes entre as partes envolvidas. Teixeira chegou a falar publicamente sobre o assunto inúmeras vezes, citando o memorando de intenções assinado pela gestão passada, que tinha vários pontos de atrito e prejudiciais ao clube. O dirigente sempre afirmou que não tinha pressa de refazer o memorando para não ser culpado no futuro de eventuais danos ao patrimônio santista. Foram muitas reuniões para refazer ponto a ponto o documento antes de chegar num esboço do contrato final. Aqui é importante dizer o seguinte: a gente teve acesso ao memorando de intenções. É um documento gigantesco que a gente não divulgou detalhes importantes porque demorou para fazer a respectiva decupagem desse documento que a gente recebeu há cerca de 2-3 semanas atrás. É muito grande o memorando de intenções entre Santos e W Torre. A gente recebeu, o Futeboteco teve acesso a esse documento com a mais absoluta exclusividade. E a gente estava preparando um vídeo para soltar detalhes importantes desse memorando de intenções. Acontece que agora, com essa notícia, a gente vai esperar um pouco. Por quê? Porque a gente quer ver se a gente consegue acessar um novo memorando ou o contrato definitivamente assinado, para a gente entender o que era lá do memorando que foi corrigido para esse novo contrato. O que lá tinha que nesse contrato não tem. Quais são as mudanças que justificam essa demora? Ou se essa demora foi política e estratégica, porque o Pacaembu estava fora de combate e o Marcelo Teixeira não queria demolir a Vila Belmiro antes de acabar a Série B,
para que o Santos tivesse dificuldade para subir? A gente não sabe. O que a gente tem é o memorando de intenções hoje. Aquele lá, que foi assinado lá atrás pelo Rueda. Tá? Esse memorando a gente tem, a gente decupou, a gente tem os detalhes. Só que a gente precisa entender agora o contrato. Vamos ver o que o Marcelo Teixeira vai falar amanhã. Se ele vai entrar em detalhes as mudanças que foram feitas do memorando para o contrato que vai ser assinado. Só que a gente sabe o quão ensaboado ele é. Então talvez o Futeboteco seja o único veículo de imprensa que traga para vocês, que tenha acesso às informações da diferença entre o contrato assinado e o memorando de intenções. Ou seja, as reais modificações que o Marcelo Teixeira fez na negociação que iniciou lá atrás, lá com o Pérez, passando pelo Rueda, que foi quem assinou esse memorando em 2022, se eu não me engano, a versão inicial dele. Então a gente vai poder dizer quais foram as coisas que mudou. Tem vários pontos negativos ao Santos lá, que eu já garanto para vocês aqui, dada a primeira decupagem que a gente fez. Seguindo a matéria, superadas as divergências refeito esse documento, há a possibilidade da obra começar ainda esse ano, visto que a Série B termina em novembro e o Peixe não terá jogos oficiais para disputar a temporada. Precisa de uma série de aprovações da cidade, não é assim, eu acho difícil, tá? Começar esse ano, mas também acho difícil que o Santos mande algum jogo na Vila Belmiro em 2025. Se for, é um jogo de despedida da velha Vila Belmiro. Quando que começa o Pacaembu? O Pacaembu parece que vai abrir para teste talvez ainda esse ano, e talvez abra totalmente ano que vem. Ainda não tem uma data certa, tá? O Gustavo Marinho mandou aqui duas doações aqui, 2 superchats aqui, um de R$5, um de R$1, sem dizer nada. E ela disse na sequência, falem sobre o fundo de investimento do São Paulo que vai ser aprovado hoje. Já falaremos. E aqui... Vamos esperar aprovar, né? Outros assuntos. A coletiva também deve abordar outros assuntos relevantes ao futuro do Santos, como a construção de um novo centro de treinamento, que pode acontecer até mesmo no terreno em São Paulo, e o início de planejamento para a temporada 25, quando o Peixe provavelmente estará de volta à Série A do Brasileirão. Atualmente, as chances de subir são mais de 96%. Vamos lembrar que Marcelo Teixeira esteve numa festa da torcida jovem no último fim de semana e falou, pegou o microfone, falou aos presentes que o Santos terá um CT em São Paulo. Não se sabe. Torcida jovem que tem sede aqui, né? Tem sede aqui na Penha, na zona leste de São Paulo. Uma baita quadra. Diga-se de passagem. Muito legal lá. E acontece o seguinte, cara. Ele falou que vai ser um CT. O Wagner Frederico, jornalista, apurou e soltou a notícia que a princípio é um CT para base, mas que ele serviria ao profissional também nos jogos que o Santos fizesse aqui para evitar certos deslocamentos, de ter que treinar em Santos, ter que subir a serra para jogar. A ideia é mais ou menos essa, mas a gente só vai saber mesmo o que terreno é esse, quantos metros quadrados, como vai ser feito, quantos campos vai ter. A base vai ser toda alocada em São Paulo, vai deixar de ser em Santos. Como é que vai ser? Ninguém sabe. Tudo isso são respostas que a gente espera que Marcelo Teixeira dê amanhã na coletiva que ele armou para as 11 horas da manhã, que deve ter transmissão lá da Santos TV. Agora, o ponto é, o Santos dá um passo rumo à modernidade, independentemente das condições do novo estádio. O Santos não poderia deixar o bonde da W Torre passar. Será que agora sai, cara? Não, foi aprovado e vai assinar um contrato. Vai sair, vai demolir a Vila Belmiro. Isso é inequívoco. Isso é certo? Não é certo porque o clube não divulgou, mas segundo a apuração do GE e do Diário do Litoral, isso vai ser anunciado amanhã. Sendo anunciado amanhã que o contrato foi assinado, aí acabou. Cara, eu lembro desde quando o Rueda era presidente ainda. Que a gente fazia Pocket News aqui, várias edições que a gente colocava essa notícia do estádio do Santos. E aí, cara, ainda não se tem um parecer, assim, oficial, assim. Cara, eu lembro de quando o Allianz foi pra ser feito, assim. Teve um certo imbróglio, uma certa burocracia. Foram 3 anos também, cara. O Beluso falou aí no nosso podcast, ele contou como foi, que teve conselheiro do Palmeiras que se jogou nas obras para não deixarem destruir o velho Palestra e tal. Cara, é por isso que eu critico
o modelo dos clubes associativos, assim. Esses caras não largam o osso, velho. E acho que esse caso do Santos, eu que não acompanho como você, vendo de cima, é mais ou menos por aí, né, cara? A burocracia bizarra dentro do clube pra não dar um passo pra modernidade. Olha como foi importante o Allianz pro Palmeiras, como fez o Palmeiras ressurgir, como foi uma fonte assim, inexplicável de renda. Muito importante, algo que aqueceu e revitalizou o sócio-torcedor. Imagino que com o Santos vai ser assim também, cara. E acho que talvez em proporções menores, mas vai também melhorar a saúde financeira do clube. Eu digo mais, cara, esses 2 anos jogando no Pacaembu, no estádio em São Paulo, já vai melhorar muito, eu acho, que o plano de sócio-torcedor do Santos, cara, porque vai envolver a maior parte da torcida do Santos que fica em São Paulo e não em Santos. Com certeza. Entendeu? 27 mil, né, que vai ter no Exatamente, Pacaembu. Entendeu? Então, assim, vai... Se tiver um time, porque o Palmeiras, o estádio, o primeiro ano não, mas depois, a partir de 2015, veio um time junto com o estádio, né? Desde então, o Palmeiras sempre teve time. O Santos tendo um time, eu não tenho dúvida que a média de ocupação do Pacaembu, nesse novo momento do futebol brasileiro, que é um momento com os estádios mais cheios, de todos os times. Muito mais. Eu acho que vai ser uma boa média, cara, em São Paulo. Entendeu? E se for parar pra olhar, quem aqui de São Paulo, dos outros 3, vai usar o Pacaembu? Só Palmeiras, em datas esporádicas, assim. Quando tiver show no Allianz, o Palmeiras vai usar, mas o dono do estádio vai ser o Santos. O Santos que tava lá 2 semanas fazendo evento, estendendo o bandeirão no gramado, enfim, mostrando um novo uniforme e tal. Vai ser o estádio do Santos aqui em São Paulo, pô. Enquanto essa arena aí que, cara, olha, acho que desde o Palmeiras que eu não via um imbróglio tão gigantesco assim, de aprova, não aprova, volta o projeto, não volta. Muito difícil, cara. Muito difícil. O PJ mandou um superchat dizendo: Rodolfo, existe algum projeto para potencializar a estrutura de base do Santos? É esse projeto aí que o Marcelo vai ter que explicar amanhã, porque ele mesmo falou. E o que se diz é que esse terreno em São Paulo seria uma doação da Prefeitura de São Paulo ao Santos, de Ricardo Nunes. Tá? Caramba. Seria uma doação, eu não sei. Se vai só doar a área, o Santos vai ter que arcar com a obra, quanto que é a obra, quantos metros quadrados tem o CT, como vai ser feito. A gente não sabe nada, é tudo tiro no escuro. Mas, segundo o Marcelo Teixeira, existe projeto de potencializar a estrutura do Santos, seja ela de CT de base, seja ela de CT profissional, agora de estádio. Se existe ou não, a gente vai ter que esperar. E vamos combinar, né, cara? A base do Santos tá devendo um pouco, né? Santos que acho que é o clube do Brasil que mais tem essa pecha de ser o clube da base, que a torcida ama a base. O Santos tá defasado, cara. Não revela mais ninguém, não tem um moleque... Esse ano tem 2 titulares, o Santos na base, né? Muito jovens, o Sherman e o Jair. Não, eu digo assim, eu que sou rival, a galera que não torce pro Santos... Um novo Neymar. Tem o imaginário da base do Santos sempre... Ali, mano, surgiu o Rodrigo, já tem mais um. Mas o Felipe... Tipo que o palmeirense vive hoje, assim, sabe? Felipão, esse cara era o David, cara. E o cara foi vendido por um preço de banana no passado. Então, porque o David clube não esse ano estaria voando jogando em Santos. Então, porque o clube não tá estruturado nem pra manter o moleque minimamente 6 meses, ano, um ano e meio. Não é nem isso, assim. Não é que o clube não tá estruturado, é porque o Rueda foi um péssimo presidente. Porque o Santos teve uma proposta com o mesmo valor para um zagueiro esse ano, jogando uma Série B, que foi o Jair, proposta de Botafogo e proposta de Porto, e o Santos segurou. O Marcelo Teixeira segurou. Então, assim, a venda lá atrás do David, a venda... O Marcos Leonardo eu acho que tinha que ir mesmo e tal. Mas a venda do David é um escárnio. A venda do Ângelo, do jeito que ela foi feita, pelos valores que foi feito, o Ângelo fez golaço jogando esses dias lá com o Cristiano Ronaldo no Al Nassr e tal, é um escárnio. É um escárnio pelos valores que foram. Existem vendas que dependendo dos valores que se oferece, nem o Palmeiras segura. Nem o Palmeiras segura. Não, o Palmeiras agora tá... Não sei se chegou a ver, o Palmeiras tá com um plano
acho que aprenderam, principalmente com o Estevão, que daria para ter pedido mais pelo Estevão, ter amarrado uma multa até maior pelo que ele joga, pelo potencial que ele tem, que acho que é até maior que o Hendrick, com o zagueiro Vitor Reis, que pode ser o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. 25 a 26 milhões de euros. E aí você fala assim, vai vender o Jair por 16? Cara, o moleque, como é que é o nome dele? Vitor Reis. Vitor Reis e o Jair são jogadores, assim, de um nível parecido. Dois puta talento. Não é tipo o Vitor Reis tá aqui e o Jair tá aqui, para ser uma diferença de 10 milhões de euros de um para outro. A diferença desse tamanho, porque o Palmeiras hoje, a galera sabe que não pode chegar com um caraminguazinho que o Palmeiras vende. Se o Porto tivesse feito uma proposta de 15 milhões de euros para o Santos, para o Marcelo Teixeira, com pagamento à vista, não fosse um pagamento que durasse 4 anos para o Santos receber, ele teria vendido. Teria vendido. Pegar 15 milhões de euros agora, ele teria vendido. Ia ajudar pra caralho. Ia ajudar pra caralho. E a gente ia ser a segunda maior venda de um zagueiro da história do futebol brasileiro, perdendo só pro Beraldo. Não ia dar pra dizer que a venda foi ruim, mas o Palmeiras está num outro patamar financeiro que o Palmeiras pode bater recorde de venda, porque não precisa de grana. Não tá a base do Palmeiras está no momento de que, tem o Vitor Reis e já tem esse Benedetti aí. E o Palmeiras, se perde o Vitor Reis, tem vários zagueiros. O Jair é titular absoluto do Santos hoje. Esse Benedetti que tá vindo aí, que foi campeão brasileiro ontem, esse moleque é jogador que vai ser jogador de Europa também. Então. Tem os outros moleques do ataque, o Alan, que é o 10, tem o Luigi. Tipo, o Palmeiras virou na base o que o Santos era uns 10 anos atrás. De ter muitos moleques bons surgindo ao mesmo tempo. Hoje é um zagueiro. Eu não me lembro do Santos revelar como o Palmeiras tem revelado nos últimos 3 anos, nunca. O Santos sempre foi um time na base muito cíclica, que sempre teve muito espaçamento entre uma safra e outra. Sempre tinha grandes entre-safras. Mas sempre teve todo ano tem, mano, todo uma... O João Paulo deu uma entrevista ontem pro nosso palestra, o João Paulo Sampaio, que é o coordenador da base do Palmeiras, que é o cara responsável por tudo isso. Foi o Paulo Nobre que trouxe, viu, Leila? Não foi o Gagliotti, como ela disse ontem. Enfim, sempre querendo chamar pra ela, né? Enfim. O João Paulo disse ontem que o Palmeiras está garantido pelos próximos 12 anos. Então porque o Sub-8 é muito forte, ele falou, o Sub-12, o Sub-15, o Sub-16, o 17 vai brigar pelo Tri Brasileiro de novo, Tri Paulista. Tem um monte de moleque vindo aí que, assim, ele falou, não garanto que serão novos Estevãos e novos Hendricks, porque o jogador precisa se desenvolver, mas o potencial tá lá. E ele tá lá, né? Acho que ele é o fundamental, porque o Corinthians tentou tirar ele, acho que o Santos também fez proposta para ele. Na verdade, quem tinha um acordo com ele era o candidato à presidência do Santos, um dos candidatos cujo nome eu não me lembro agora. Porque é um cara que não faz muito parte da política do Santos, mas ele tinha... Então esse cara é o responsável, velho. Esse cara é o cara que capta todos esses moleques pelo Brasil, que tem uma equipe muito foda. É um cara que eu queria muito, inclusive é um ótimo convidado pra gente levar aí no sem dúvida, porque esse cara tem uma visão que eu acho que falta pra muitos clubes, assim. O Palmeiras tem que dar graças a Deus que ele tá lá, porque a base é a fonte de todo clube, né, cara? O PJ fala aqui, né, sobre o estádio, que o projeto seja bem feito para não ter aqueles erros bizonhos que a Arena do Galo tem de acústica e visão. Eu não conheço a Arena MRV pessoalmente, é difícil eu dizer, mas eu já vi vários relatos complicados mesmo, né? O gramado foi ruim por muito tempo, eles trocaram agora, mas também não parece que tá um puta de um gramado ainda. É uma arena cheia de problemas, que a gente achava que ia ser acima do que é e não é, né?